Boa noite, então, a todos. O meu nome é Silvia Goy e atualmente eu coordeno o Departamento de Transtornos Aditivos da PRS. E hoje, então, a gente vai ter o evento chamado Boa Noite, Cinderela, está na hora de acordar para o problema, com as nossas três convidadas, que eu vou apresentar à medida em que elas começam, então, a sua fala. Eu vou deixar as perguntas para o final, então também quem quiser já no chat deixar alguma pergunta, já criar, né, um debate posteriormente, a gente traz então para poder conversar no final. Então a gente vai começar hoje com a doutora Anne Sordi, que ela é preceptora do programa de residência em psiquiatria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e é doutora em psiquiatria e ciências do comportamento pela URGS. Eu vou deixar a palavra com a Anne, então, e em seguida eu passo para a próxima palestrante. Bem-vinda, Anne. Obrigada, Silvia. Boa noite. Pessoal, agradeço a PRF, em especial a Silvia e o Pedro, pelo convite de poder participar desse evento, né, num tema tão relevante. E o que eu trouxe hoje, então, para conversar com vocês, é um pouco sobre, mais assim, voltado para substâncias químicas, né, que fazem parte, então, do chamado Boa Noite Cinderela. Tem uma apresentação aqui que eu vou compartilhar, e fica mais fácil, então, a gente ir se baseando. Me confirmem se deu certinho, tá? Está aparecendo? Uma apresentação? Uhum. Tá. Então, o título da apresentação é, né, que a Silvia e o Pedro enviaram para mim. Então, é o GHB, que é as Club Drugs, como drogas de abuso, quais são as substâncias envolvidas, né, no chamado Boa Noite Cinderela. Esse é só um roteirinho, assim, das coisas que eu vou falar. Só para trazer que, na verdade, são um monte de substâncias envolvidas com Boa Noite Cinderela. Eu vou me deter, então, mais nas principais em função do tempo. Deixa eu olhar aqui, 8 horas, para saber o tempo direitinho. O que é, então, assim, o que a gente chama de date rape drug, né, ou a droga do estupro? Ela é qualquer substância que tem capacidade de diminuir a capacidade da pessoa de tomar decisões ou consentimento sobre ter ou não, né, uma relação sexual, deixando ela muito vulnerável a um abuso sexual. Eu trouxe aqui esse seriado que se chama Mentira, se eu não me engano, ele é um seriado espanhol, e que ele é bem interessante, assim, para entender um pouquinho como é que funciona isso, né? Vou dar um pouquinho de spoiler, mas toda a trama, assim, se passa em relação a essa mulher, né? Que ela vai ter um encontro com esse cara que está aí na foto, e aí quando ela acorda, ela se dá conta que ela teve relação com ele, mas ela não consegue se lembrar, né? O que aconteceu na noite, se ela consentiu, se ela não consentiu. E ele é bem legal porque ele te coloca bem sobre a perspectiva da vítima, né? Que tem momentos em que ela tem quase certeza, assim, que ela não consentiu, que ele de alguma forma dopou ela para ter aquela relação sexual com ela, mas em outros momentos ela também se questiona muito, né? Se é ela que tá louca, se ela acabou bebendo demais. Então eu acho que quem assistiu vale a pena dar uma conferida. O Boa Noite Cinderela, na verdade, ele é um nome, né, que a gente pode chamar de um golpe, assim, que aparece um pouco na mídia, né, também chamada droga do estupro. Então, é um nome que foi atribuído aqui no Brasil a um conjunto de substâncias que geralmente estão misturadas à bebida alcoólica, fazendo com que a pessoa diminua, então, a sua consciência e, consequentemente, a capacidade de decisão sobre manter ou não uma relação sexual. Em 75 ou mais de 75% dos casos, né, onde tem esse golpe do Boa Noite Cinderela, existe também a presença de bebidas alcoólicas, né, por quê? Porque os efeitos das substâncias que são colocadas aqui são muito parecidas com os efeitos de uma pessoa que está francamente alcoolizada, tá? E a gente pode trabalhar, então, com 3 circunstâncias, assim, em que isso acontece. Quando a vítima ingere, né, a substância involuntariamente, por exemplo, alguém vai lá e coloca no copo da vítima, né, uma dessas substâncias sem ela saber. Quando ela ingere voluntária e involuntariamente a substância, ou seja, ela pode até, daqui a pouco ela está numa festa, ela vai fazer um uso de ketamina numa quantidade que ela saiba o resultado daquilo, mas alguém coloca uma quantidade a mais. Ou quando ela ingere voluntariamente, mas ela fica no momento em que ela não tem mais essa capacidade de decidir e alguém se aproveita disso, então, para ter essa relação com a pessoa. Uma série de substâncias fazem parte do Boa Noite Cinderela, desde analgésicos, antidepressivos, antihistamínicos, antipsicóticos,
mas os que são mais conhecidos e mais misturados com a bebida, então, são os benzodiazepínicos, o GHB e a ketamina, que são as 3 substâncias que eu vou me deter um pouco mais aqui na apresentação. Essas substâncias todas podem ser adquiridas legalmente ou ilegalmente, e uma característica delas é que elas têm uma metabolização muito rápida, né? Então, muitas vezes a vítima uma dificuldade de comprovar que ela estava intoxicada, né? Provavelmente as gurias vão falar um pouco mais da parte forense, vão debruçar um pouco mais sobre isso, mas como ela é eliminada do corpo muito rapidamente, se a pessoa se dá conta do que aconteceu e vai 3, 4 dias depois procurar um atendimento, muitas vezes a gente não consegue identificar que ela, né, ingeriu essa substância. E outra coisa importante de saber é que, apesar do nome Boa Noite Cinderela, esse tipo, né, de golpe, de abuso, ele é prevalente no mundo todo, né? Se a gente for para a literatura, a gente consegue encontrar estudos mostrando a prevalência desse tipo de situação em vários países e vários continentes. Apesar também de a gente estar falando sobre isso agora, não é uma situação muito nova, né? Se a gente for olhar as reportagens, assim, reportagens de anos atrás já mostravam situações de pessoas, inclusive pessoas, né, conhecidas, que acabaram caindo no golpe do Boa Noite Cinderela, acabaram sendo intoxicadas por alguém e sofrendo, né, uma situação de estupro em decorrência disso. Então, por exemplo, as reportagens são de 2019, 2018, a gente encontra algumas mais antigas ainda. E uma das coisas interessantes, assim, que tem acontecido, isso sim, mais recentemente, é que essas substâncias do Boa Noite Cinderela, elas estão sendo usadas hoje também para produzir assaltos e roubos, né? Então, hoje em dia, uma parte importante das vítimas também são homens, né? Então, por exemplo, a gente vai para essas notícias, um idoso é vítima do Boa Noite Cinderela, tem seus pertences roubados, 2 homens são dopados na balada e tem quase 120 mil reais roubados. Por quê? Porque o Boa Noite Cinderela, ele tira muito a capacidade da pessoa entender na hora o que está acontecendo. Então, ela é capaz, por exemplo, de dar o cartão de crédito dela, de dar a senha, né? E sobre o efeito dessas substâncias acabar tendo todos esses prejuízos. Tá? Mas o que acontece, né, de forma mais objetiva? Assim, o que é que ela sente no momento em que alguém mistura, por exemplo, o GHB, a ketamina ou os benzodiazepínicos na bebida, e ela ingere aquilo sem saber o que está ingerindo. Um primeiro momento é um estado de leve euforia, né? Então ela fica mais animada, ela fica curtindo o momento, ela acaba ficando um pouco mais sociável, evoluindo então para um estado de desinibição, né? E tudo isso muito parecido com os efeitos que o álcool provoca, né? Nesse estado de desinibição, então ela começa a consentir com mais coisas, né? Daqui a pouco, se a pessoa convida ela para sair dali de onde ela está, ela vai saindo sem ter muita crítica, e evolui para um terceiro estado, que aí sim é um estado de maior descoordenação motora, alteração da fala, né, onde ela começa já a não ter muita ideia do que está acontecendo. E o quarto estado aí sim é um estado de franco entorpecimento, né, onde ela realmente assim não tem noção do que está acontecendo, onde ela acaba consentindo com uma série de coisas, ou às vezes nem consentindo, às vezes ela realmente não, né, nem tem capacidade de distinguir ali pelo que ela está se passando. E nesse estado, muitas vezes o que acontece é o chamado blackout, né? Ela acorda depois desse estado com uma total amnésia de tudo que aconteceu naquele período. Isso que gera muitas dúvidas, às vezes, assim, de ela não saber o que aconteceu, se foi abusada, se não foi abusada, se ela tinha consentido, se não tinha consentido. Vamos começar falando um pouquinho, então, do GHB, que é uma das drogas mais associadas ao Boa Noite Cinderela. O GHB é o ácido gama hidroxibutírico, né, também chamado de rape drug ou o êxtase líquido. Ela é uma substância que já foi sintetizada há muitos anos atrás, inicialmente para ser no tratamento das convulsões ou como um anestésico, mas em função de uma série de efeitos adversos que o GHB apresentava, ele acabou meio que caindo por terra assim, e acabou não sendo mais, a não ser há uns anos atrás, assim, com algumas indicações para transtornos do sono, para narcolepsia. Ele é um precursor GABA, tá? Apesar de que muitos dos mecanismos de ação ainda não são bem entendidos, né? E o GHB, ele é muito difícil de se conseguir, assim, né? Ele tem que ser contrabandeado muitas vezes, porém, ele tem uma outra molécula que é muito semelhante a ele, que é o GBL,
que é um análogo do GHB e que é usado em plásticos para fabricação de pesticidas e produtos de limpeza. Então, muito do que esse mercado negro faz é conseguir o GBL, que é muito mais fácil, né, de conseguir, e aí sim, nesses laboratórios clandestinos, transformar ele em GHB para revender. Ele tem essa aparência, né, ele é um líquido, ele pode ser no formato de pó ou de comprimido, e é isso que é misturado na bebida, então, para provocar todos esses sintomas de euforia, de relaxamento, né, e provoca também todo esse quadro de amnésia. Ele é uma substância, assim, que tem riscos, né, em relação ao uso. Ele é rapidamente absorvido pelo corpo e, que nem eu falei, assim, ele tem um pico de ação rápido e um tempo de meia-vida curta, então, né, rapidamente ele também é eliminado, sendo difícil, às vezes, de conseguir identificar se a pessoa fez o uso ou não. E ele tem uma curva dose-resposta muito pequena, né, que foi também um dos fatores que fez com que ele não fosse tão usado como um medicamento. Então, ele traz uma série de riscos no momento da intoxicação, né, que são todos eles relacionados à depressão do sistema nervoso central, como diminuição da consciência, quadros de hipotermia, depressão respiratória, bradicardia. E ele também, algumas pessoas que fazem esse uso um pouco mais crônico, pode gerar sintomas de abstinência, que seriam os sintomas opostos, né, de uma excitação do sistema nervoso central, provocando agitação, ansiedade, pode provocar um quadro de confusão mental, série de sintomas autonômicos que podem levar à morte. Então, tem esse estudo, por exemplo, que eu citei ali, de 2020, se eu não me engano. Ele analisou 226 mortes pelo GHB e a grande maioria delas foi por causa de parada cardiorrespiratória. Né? Então, além da vulnerabilidade ao estupro, também traz um risco de morte bem importante para quem está usando. Uma outra droga, né, que é misturada, então, nas bebidas para fazer o Boa Noite Cinderela é a ketamina. A ketamina é mais conhecida nossa, né, é um derivado da fenciclidina, também bastante antiga. E a ketamina, sim, ela é bastante usada em termos farmacológicos ou como anestésico, né, e também, mais recentemente, está sendo bastante usada no tratamento da depressão, né, seja da forma injetável ou agora, né, tem o spray nasal de ketamina, principalmente nos quadros de depressão refratária. Ela é um antagonista dos receptores NMDA, então ela tem uns mecanismos de ação um pouco diferente do GHB, mas ela também atua em vários outros sistemas. E uma coisa bem interessante assim, da ketamina é que ela provoca o que a gente chama que é uma dissociação eletrofisiológica entre duas áreas cerebrais, né, do tálamo neocórtex e do sistema límbico, o que faz com que a pessoa apresente quase como se fosse um estado de transe, né? Então, a gente vê os pacientes que usam a ketamina, tanto os usuários, né, que eu trabalho, assim, da área da dependência química, mas também pessoas que fazem tratamento com ketamina, eles mesmos referem, assim, que a sensação que eles têm quando eles usam é que eles estão adentrando um portal onde tudo fica legal, onde eles têm uma sensação de estado pleno, de prazer, que é esse chamado estado de transe, mas que também pode provocar uma amnésia bem importante em relação a esse período do uso. A ketamina, ela é chamada de Special K, né, ou vitamina K, tem vários nomes, ela é vendida nesse formato, principalmente no formato de pó, né, como uma droga aspirada, mas também tem na forma líquida, né, e da mesma forma que o GHB, a ketamina também, assim, né, 90% dela é excretada na urina em 72 horas, né, então realmente se a vítima que passou, né, pelo golpe do Boa Noite Cinderela não foi imediatamente, né, buscar esse atendimento, acaba sendo mais difícil de identificar se teve o uso dessa substância ou não. Outra coisa importante, assim, de a gente falar, é que a ketamina, como droga de abuso, ela cresceu muito, muito nos últimos anos, assim, né, só na última década a mortalidade por uso de ketamina aumentou em mais de 10 vezes. Então, hoje é muito fácil conseguir, né, se tu procurar qualquer traficante, ele certamente vai ter ketamina disponível, né, para vender, assim como a cocaína, assim como essas outras drogas. Então, fica muito fácil também para o abusador conseguir essa substância para misturar na bebida das vítimas. Uma outra coisa que eu trago assim mais como curiosidade, mas, né, como a gente está falando da ketamina, é importante saber que uma das características da ketamina é que ela, em quem é usuário crônico, ela pode desenvolver uma coisa chamada ketamine bladder, ou a bexiga de ketamina,
que é um espessamento bem importante da bexiga que traz uma série de complicações urinárias. Então, é algo que hoje em dia a gente tem que ficar bem atento, assim, se alguém, né, vai buscar, por exemplo, uma pessoa jovem, vai buscar um atendimento com um urologista, por exemplo, né, ou numa emergência, e se identifica que ela tem esse espessamento da bexiga, a gente sempre tem que pensar que pode ser um usuário crônico de ketamina. Trazendo um pouco, então, em relação aos benzodiazepínicos, né, que esses sim são bastante conhecidos nossos há muitos anos, porque são usados para o tratamento da ansiedade, insônia, epilepsia, como relaxante muscular, os receptores GABA, né, então o mecanismo de ação deles também é, então, mais da linha do GHB. Vários tipos de benzodiazepínicos podem ser misturados nas bebidas para provocar Boa Noite Cinderela, né? Um dos que era mais utilizado antigamente era o roipinol, né? Mas hoje em dia o flunitrazepam também é bastante usado. Só que o diazepam, depois as gurias que vão falar mais da parte de toxicologia, me corrija se eu estou errada, assim, mas pelo que eu li, o diazepam é hoje o mais encontrado nas testagens toxicológicas, talvez também por ser né, o mais facilmente revendido. E uma questão interessante, assim, é que, por exemplo, o roipinol, ele era tão utilizado para esse tipo de situação que a própria Roche se sentiu um pouco responsável, assim, pelo que vinha acontecendo. E aí o que eles fizeram é que eles colocaram uma propriedade dentro do comprimido do roipinol que tornava a água com um aspecto azulado quando misturada a esse comprimido, né, como uma forma das vítimas identificarem, então, que estava sendo colocado o flunitrazepam na bebida deles. O problema é que não é só a Roche que produz o flunitrazepam, né, então se ele é utilizado por outras marcas, esse efeito acaba, então, não aparecendo. Essas, então, que eu falei, assim, são um pouco, assim, das principais substâncias que compõem o Boa Noite Cinderela, o GHB, a ketamina e os benzodiazepínicos, né, mas a gente tem que entender também que existe uma série de outras drogas que não necessariamente são misturadas à bebida, mas que também podem estar associadas a situações de abuso sexual. Então, eu vou trazer um pouquinho, assim, das principais designer drugs, ou drogas sintéticas que a gente chama, tá? Elas são drogas que são muito utilizadas em festas, elas nasceram num contexto da música eletrônica, mas hoje elas aparecem em tudo que é tipo de festa sertaneja, elas são criadas numa velocidade muito rápida, então, assim, né, de anos para cá, ali até 2013, mais de 350 tipos tinham sido sintetizados, provavelmente até hoje, acho que cerca de 1.000 tipos diferentes dessas substâncias já devem ter sido produzidos. E o foco delas é na alteração da percepção e dos sentidos. O carro-chefe, então, das drogas sintéticas é o êxtase, né, chamado também de bala, que é o MDMA, que tem aquele nome comprido ali, meio complicadinho de falar. E o que ele faz? Ele aumenta o prazer, ele altera o sentido, ele provoca um estado de euforia e diminui a inibição, chamado droga do amor, né. Então, quando a pessoa ingere essa substância, o êxtase, ou essas outras drogas sintéticas que eu vou colocar, o que acontece? Elas entram num estado, assim, de desinibição e de aumento, né, do drive sexual, que faz com que elas acabem ficando muito mais vulneráveis a acabar participando de situações, né, onde elas podem ser abusadas sexualmente, ou até que elas consentem com alguma situação em que sem a droga elas não teriam consentido, tá? Só que o êxtase, ele traz um risco muito grande para quem usa, e é um risco que ele é muito subestimado, né, principalmente subestimado pelos jovens, muitas vezes subestimado pela mídia. O que o êxtase faz? Ele pode provocar um aumento importante da temperatura corporal, faz com que a pessoa comece a ingerir muita água, isso acaba provocando, então, desequilíbrio hidroeletrolítico, né, e aí, a partir disso, ela pode ter confusão mental, convulsões, edema agudo de pulmão, rabdomiólise, né, o que acaba, então, resultando em falência múltipla de órgãos, né, e no final das contas, com risco grande de resultar em morte. Tá? Eu trouxe aqui algumas reportagens, assim, mas só para mostrar como, né, tem situações de pessoas muito jovens que, essa menina, por exemplo, ela tinha 15 anos, se eu não me engano, e ela comprimido de êxtase, né, tem essa outra reportagem que traz o caso de 12 jovens que já morreram em função, né, naquela situação ali, em função de tomar comprimido de êxtase. E essas outras drogas, assim, que também são drogas sintéticas, chamadas de os alucinógenos legais,
também estão bastante envolvidas com esse contexto sexual. Tá? O que são essas drogas, assim, que são vendidas principalmente pela internet e que vêm nessas embalagens, assim, super atrativas, né, para o público jovem? Eles são, na verdade, uma miscelânea de substâncias, né, ali eu coloquei, né, os nomes de algumas principais, assim, mas essa lista é uma lista gigantesca, e que geralmente é uma miscelânea de drogas mais dopaminérgicas com drogas mais serotonérgicas, né. As substâncias que são mais dopaminérgicas vão se assemelhar um pouco mais aos efeitos da cocaína, né, trazendo mais estabilidade, uma sensação de, às vezes, até de, né, como é que se diz, mais coragem, né, e as que são mais serotonérgicas então vão se assemelhar um pouco mais aos alucinógenos, né, como o LSD, por exemplo, trazendo um caráter mais alucinatório, mas geralmente dentro desses comprimidinhos vem um pouco de tudo, tá? E essas drogas todas, elas entraram, então, dentro de uma moda que é um pouco mais recente, que é chamada o chemsex, né? O que é o chemsex, ou chemical sex? É o sexo sob influência de drogas psicoativas, tá? Iniciou principalmente com os homens gays, né? Dentro né, aqui no Brasil é mais as saunas, assim, né, onde era usado, mas também em outros locais, Estados Unidos, em outros países, mas que hoje em dia não é mais uma particularidade da comunidade de homens gays, e sim, ele é praticado por pessoas de todos os gêneros, de todas as orientações sexuais, né, e o objetivo disso é que a pessoa tenha uma experiência sexual sob o efeito dessas substâncias. As drogas que são mais associadas a isso é o GHB, a ketamina, a cocaína, o êxtase, os poppers, que eu posso falar um pouco depois, esses alucinógenos legais, né, mas é uma prática que acaba trazendo muito risco para a pessoa, né, porque apesar de ela, num primeiro momento, ela mesma ter aceitado usar a substância, ela acaba se expondo a situações que ela não iria se expor de outra forma, né, então isso traz, por exemplo, um risco muito maior para ela ter lesões genitais, né, para adquirir doenças sexualmente transmissíveis, para daqui a pouco ela acabar se relacionando ali no meio da situação com outras pessoas que ela não gostaria de se relacionar, tá? E o que a gente faz, né? Então, com tudo isso, eu vou dar uma pequena pincelada, assim, prevenção, eu sei que a Berenice vai falar um pouquinho mais, mas a prevenção, ela acabou, assim, até partindo muito do público jovem, e o público que acaba sendo, né, as pessoas mais vulneráveis a estar envolvidas com esse tipo de situação, né, que são as meninas jovens, né, então a gente tem algumas reportagens, essas meninas, por exemplo, elas desenvolveram um canudo que detecta a droga na bebida, né? Então, com aquela intenção de que, bom, tu vai pra festa com teu próprio canudo, e aí se alguém mistura alguma coisa na tua substância, alguma substância na tua bebida, tu, né, tu consegue identificar. Essas meninas aqui são do Rio Grande do Sul, né? E elas desenvolveram um copo, então, que muda de cor ao entrar em contato com a droga. Na própria mídia, né, já saiu algumas reportagens assim falando sobre essas drogas, sobre Boa Noite Cinderela, com algumas orientações, como por exemplo não abandonar o copo em ambiente público, né, da preferência bebidas fechadas, observar o aspecto e o gosto da bebida. E alguns projetos bem interessantes também agora estão trabalhando mais com a questão do chemsex, então esse Rainbow Project é um site bem legal, assim, para quem quiser depois entrar e dar uma olhada, onde eles colocam uma série de questões, assim, tanto alertando sobre os riscos do uso dessas drogas, mas trabalhando muito num esquema de redução de danos, né, até para não espantar muito, assim, né, se for algo muito proibitivo, acaba espantando quem pratica esse tipo de coisa, mas reduzindo danos, tentando ensinar as pessoas, bom, como é que tu vai usar alguma dessas substâncias sem te expor tanto a risco, né, quanto pode acontecer, tá? Nós estamos, consegui falar dentro dos 20 minutos. Eu deixei meu e-mail também, a gente, lógico, vai ter discussão agora mais por final, mas eu deixei meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser algum material sobre o assunto, fica super à vontade para me mandar um e-mail. Eu tenho mais, acho que uns 15 slides aqui sobre outros tipos de droga, mas eu não vou trazer tudo em função do tempo. Depois, na discussão, se aparecer alguma delas, eu posso mostrar para vocês. Tá bom, obrigada. Deixa eu compartilhar aqui. Obrigada, Anne. Acho que a gente conseguiu entender um pouco o perfil das substâncias e a gente vai partir agora para conversar um pouco sobre a avaliação. Quem vai falar com a gente, então, é a doutora Berenice Reinheimer. Falei certo, Berenice? Falou.
Ela trabalha como psiquiatra, então, no Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas, de Porto Alegre, e é a psiquiatra especialista da infância e da adolescência. Então, a palavra está contigo agora, Berê. Certo, obrigada. Eu queria agradecer a PRS pelo convite e vou pedir uma ajuda para a Sandra para passar a minha apresentação. Tá. Esse aí não é o primeiro, Sandrinha. Está no meio. Isso aí, tá. Bom, então, assim, quando eu estava conversando com a Silvia sobre essa atividade, eu acho que é quando surgiu a ideia da atividade, né, eu fui dar uma revisada nos prontuários, então, dos atendimentos dos casos que a gente faz. Para quem não sabe, o Hospital Presidente Vargas, ele é um hospital que tem referência de atendimento para vítimas de violência. Então, a gente lá no hospital faz o atendimento tanto para crianças e adolescentes que foram vítimas de violência, como para mulheres que sofreram violência sexual, né, e precisam fazer tanto a interrupção legal da gestação, como atendimento agudo, o uso de antirretrovirais de forma aguda, pílula do dia seguinte, né, e depois também o segmento dessas pacientes, né, a gente faz o acompanhamento da parte psiquiátrica, psicológica e ginecológica. Pode passar o próximo. Bom, e aí quando a gente estava conversando, então, sobre a atividade, uma das coisas que surgiu foi, por que esse nome, Boa Noite, Cinderela, né, por que não Bela Adormecida, que afinal de contas é quem dorme, por que a Cinderela tem a ver com a história, né, e aí nós descobrimos que isso foi um programa da década de 70, então, que ele tinha esse programa que ele convidava 3 meninas, até crianças, às vezes pré-adolescentes, né, e eles escolhiam uma para que ela tivesse uma noite de princesa, né, então eles sentavam a menina no trono, botavam uma coroa, davam presentes, e a ideia do programa era essa, ter uma noite de princesa. E aí eu achei uma reportagem na super interessante falando sobre isso, de que a polícia apelidou esse golpe com esse nome, né, baseado no programa, então, da década de 70. Então, no Brasil, se chama Boa Noite, Cinderela, e nos Estados Unidos se chama Rape Drugs. Eu não sei se em outros países tem outros nomes, tá? Mas eu também, preparando a apresentação, me dei conta de que o próprio nome que a gente tem aqui no Brasil é um pouco perverso, porque é um nome que alude a um programa de TV, a ideia de que a menina vai ganhar um grande presente, né, ter uma noite de princesa, quando na verdade é um estupro, né. Nos Estados Unidos é um nome mais direto, né, é droga do estupro, né, e a gente vai conversar um pouquinho e ver que muitas vezes as vítimas têm dificuldade de se dar conta que sofreram um estupro, né, isso às vezes acontece só depois, né. Então o fato da gente ter esse nome, né, também dificulta. Parece que a polícia deu o nome na ideia de que seria um homem muito bem apessoado, que se aproximaria das mulheres, né, e então enganaria prometendo uma noite interessante, né, quando na verdade é um golpe, né, então essa teria sido a ideia da polícia, né, mas eu, assim, pensando sobre isso e lendo um pouco, fiquei com a ideia de que o nome nos atrapalha um pouco. Pode passar, Sandrinha. Bom, então se a gente for ver na mídia, como a Anne trouxe antes, né, tem o uso não é só na questão de estupro, situações, e se a gente olhar reportagens mais antigas, a gente vê que teve alguma mudança de perfil, né. Tinha essa primeira reportagem que falava, então, lá em 2007, da questão do uso no meio gay, né, e de homens que passavam esse golpe, então, né, em outras pessoas, né. Depois também surgiu uma reportagem falando em São Paulo, de que isso era usado principalmente para roubos, e que se olhasse os registros na delegacia, a gente teria muito mais casos de roubos, né, do Boa Noite Cinderela, a Cinderela aplicado para roubo em homens, né, do que em mulheres, né. Eu não sei se o perfil foi mudando com o tempo, se o perfil dos crimes foi mudando, ou se a gente lá no hospital pega uma fatia específica, já que a gente tem um serviço voltado para o atendimento das pacientes vítimas de violência, então a gente acaba não tendo acesso
a esse outra fatia de pessoas que são vítimas do golpe, né? Talvez, se a gente fosse procurar nas delegacias, os boletins nos trouxessem outras coisas, não só as vítimas de estupro, né? Também, assim, reportagens falando na dificuldade de fazer o registro, porque, assim, a vítima chega na delegacia e ela não sabe dizer aonde foi, né, não sabe muitas vezes dizer com quem foi, porque ela acorda um lugar desconhecido, a pessoa não está mais lá. A vítima tem muita dificuldade de dar explicação para fazer o boletim de ocorrência, né? Então, isso é uma das coisas que às vezes acontece de a gente ver que, infelizmente, as pessoas são descredibilizadas na hora que vão fazer o registro, vão fazer o boletim de ocorrência, né? Bom, pode passar o próximo. Tá, eu vou falar para vocês um pouco do perfil das nossas pacientes lá no hospital, tá? Em 2019, eu fiz uma revisão para uma atividade parecida, e daí eu fiz só daquele ano de 2019, né? E lá em 2019, então, a gente tinha 27 casos atendidos de Boa Noite Cinderela, né? Mulheres que foram estupradas com o uso desse tipo de substância, e isso correspondia a 27% dos casos de estupro que a gente atendeu no hospital naquele ano, tá? E 20 casos de moças que vieram para fazer a interrupção legal da gestação, que estavam grávidas devido a esse tipo de estupro e que queriam fazer a interrupção da gestação, né? E esses 20 casos, então, correspondiam a 37% dos casos que chegaram naquele ano para a interrupção. Por que eu estou dizendo os casos que chegaram? Porque nem todos os casos que chegam para interrupção, eles realizam a interrupção. Existem pessoas que mudam de ideia, que resolvem manter a gestação. Tem também aqueles casos em que existe um abortamento espontâneo, então daí não é feito o procedimento para essas pessoas, né? Então aqui o que está contabilizado são os casos que chegaram, que haviam interesse no procedimento, não necessariamente os que foram realizados, tá? Bom, em 2020 teve a pandemia, né, eu não fiz o levantamento, até porque estava fechado, diminuíram muitos casos naquele ano, e aí, então, eu fiz o levantamento agora para essa atividade aqui de 2022, 2023, né. Então, o que deu para ver, assim, que em 2022 foi um pouco menor o número, né, mas o percentual de casos atendidos com relação aos outros crimes sexuais foi maior do Boa Noite Cinderela do que lá em 2019, né? E se a gente olhar agora esse ano, 2023, a gente está em junho, eu fiz o levantamento até maio, né? Então, só nesses 5 meses de 2023, a gente teve mais casos atendidos por Boa Noite Cinderela do que todo o ano passado, né? E tivemos o mesmo número de interrupção legal da gestação do que em todo o ano passado, né? Então, assim, é possível que no ano passado a gente tivesse ainda um efeito pandemia, em que as pessoas não tivessem saindo tanto, não tivessem ainda tanto na noite como agora. Eu acho que a vida está voltando mais ao normal, então parece que, infelizmente, isso é uma coisa que está voltando mais também, né? Outra coisa importante, assim, que me chamou muito a atenção agora, revisando os prontuários, é de que a gente está tendo muitos casos de festas particulares, festas em casa. Então, assim, porque eu tive que entrar em prontuário para prontuário, na verdade, a gente não tem nada separado destes casos, né, não tem nada que eu puxe no computador que eu possa ver. Então, eu fui vendo todos os casos em cada prontuário, e aí, assim, muitos casos em que as festas, assim, janta na casa de amigos, festa na casa da família, foi dormir na casa de uma amiga, resenha, né, coisas em casa mesmo. Enquanto o perfil dessa droga, eu não me lembro de nenhum caso lá em 2019 de ser em ambientes, assim, mais íntimos, né. A gente via sempre esses casos, assim, em bar, na noite, na balada, né, e parece que mudou um pouco o perfil, né, de que está havendo, talvez, de alguma maneira, um acesso mais fácil a esse tipo de droga, ou as pessoas estão conhecendo mais, mas, enfim, me chamou muita atenção que tanto no passado como nesse ano a gente teve bastante esse tipo de situação. Pode passar o próximo, Sandra. Então, eu vou falar para vocês um pouco do perfil, assim, desses casos, tá? A gente teve 44 casos em 2022 e 2023, que dá 17 meses, né?
E a gente teve 36 casos em 18 anos, 36 casos de Boa Noite Cinderela em 18 anos do hospital, desde que começaram a ser feitos os atendimentos, né, do ano 2000 até 2018. Então, vocês vejam que realmente houve um aumento tipo de situação. A gente já vinha notando isso mais ou menos desde 2018, né, que vinha chamando a atenção que cada semana, cada 2 semanas, chegava um caso desses no hospital para atendimento. Né. Então, naquela época, antes da pandemia, a gente chegou a falar, né, numa campanha de prevenção, havia uma ideia de se fazer uma campanha que era de copo fechado, que era de estimular os locais de que vendessem bebidas com copo com tampa, tipo McDonald's, assim, né, ou que as meninas levassem para a festa o seu copo com tampa, com canudo, para diminuir esse tipo de golpe, né, porque a gente começou a ver que isso estava crescendo, né. Daí teve a pandemia, mas agora, se a gente for revisar, olhando os números especificamente, dá para ver que realmente cresceu bastante, né. Então, ali, ó, em 2022, a gente teve 7 casos em festas privadas, que dá 1/3 dos casos, mais ou menos, né, com 3 agressores conhecidos, ou ex-namorado, ou, assim, primo da amiga, pessoas que, né, que realmente a vítima já conhecia, né. E em 2023, só em 5 meses, a gente já teve 8 casos em festas privadas, né. Festa privada não é, assim, salão de festa alugado com festa grande. Festa privada, que eu digo, é em casa, tá. Também 3 agressores conhecidos, tá. Eu fiz ali um levantamento das idades, então dá para ver que é um perfil muito diferente das adolescentes que a gente atende no CRAI, por exemplo, que as adolescentes, elas são um caso, normalmente a gente tem meninas muito jovens, de 11, 12, 13 anos, mas em que é uma agressão intrafamiliar, né? A gente vê esses casos de abuso, normalmente é intrafamiliar, ou às vezes a gente tem casos de meninas que estão se relacionando com namorados que são homens mais velhos, então casos de meninas de 11, 12 anos com um namorado de 18, né, pela lei isso é considerado abuso. Mas esses casos têm perfil absolutamente diferente, vocês vejam que mais da metade dos casos são moças na casa dos 20 a 29 anos, ou 30 a 39 anos, a gente tem poucos casos de adolescentes, né, são 6 casos só ali nesses 17 meses, né, e poucos casos de mulheres mais velhas. A mulher mais velha tinha 45 anos, tá? Pode passar. Bom, então, assim, com relação eu não combinei com a Anne a apresentação, mas com relação às coisas que a Anne falou, tem muitas coisas que fecham bastante, assim, né. Uma das coisas que a gente vê, que todas as moças, né, a grande maioria dos prontuários diz assim, a pessoa bebeu, né, então a pessoa fica se culpando por ter bebido, achando que foi responsável, né, com muita dificuldade de perceber que foi intoxicada, que não foi só a bebida, né. Teve 2 casos, né, um que a pessoa disse que não bebeu, né, e outra que a vítima falou que tinha bebido, mas tinha bebido um copo e que sabia que não era relacionado com a bebida que ela tinha ficado daquela maneira, né. 2 casos daqueles 44 que eu revisei, né. Os outros, praticamente todos dizia que a pessoa tinha bebido, né. E daí o que acontece, assim, se a gente for olhar qual é o risco de uma mulher engravidar numa relação, esse risco é de 0,5% a 5%, né. Então, se a gente pensar que a gente tem 15 casos para abortamento em um ano, e esses 15 casos são os 5% que engravidou, se eu pegar pela pior perspectiva, assim, né, de que a gravidez seja muito alta, então 5%, né, eu deveria ter em torno de 20 casos a mais, né, de violência sexual, eu deveria ter em torno de casos de estupro, né, e o que a gente se deu conta é que a maioria dos casos são os casos que têm a gestação, né, porque as pessoas vêm buscar a interrupção da gestação, né. Então, tem um grande percentual de casos que as pessoas sofrem o golpe, que as pessoas não buscam atendimento, não fazem uso de antirretroviral, não fazem prevenção, não fazem exames, né, porque muitas das moças nos trazem o seguinte, que elas ficaram em dúvida se houve violência ou não, né, com exceção daquelas que acordam muito machucadas, né, tem algumas que ficam com muita dúvida se houve violência ou não, e no momento que elas descobrem que elas estão gestantes, aí elas se dão conta que realmente houve um estupro naquela noite, né. Então, a gente vê, assim, que já existe uma questão de, às vezes, negação,
de uma reação de vergonha da vítima quando existe uma violência sexual, uma tendência a se culpar. A gente vê isso também nos outros casos, né? As vítimas, às vezes, com a ideia de, se eu não estivesse usando aquela roupa, se eu não tivesse passado por aquele lugar escuro, muitas vezes a gente vê nas nossas pacientes essa tendência de se culpar pela violência de que elas são vítimas, né? Mas parece que nesses casos do Boa Noite Cinderela, isso é especialmente complicado porque elas beberam, estavam numa festa, e às vezes não tem a lembrança de ter consentido ou não, né? A gente tem casos, assim, da vítima perceber, acordar, dizer que tem a recordação do que estava acontecendo durante a relação sexual, e muitos casos em que a pessoa acorda num lugar desconhecido, às vezes no meio do mato, às vezes, né, num lugar que ela não sabe onde é, né, sem lembrança do que aconteceu, sem roupa, sem pertences, né, então são situações que todas as pessoas descrevem como muito perturbadoras, né. Bom, com relação aos agressores, né, exemplos de agressores, então, a gente tem agressores de todos os tipos, desde ex-namorado, pessoas conhecidas, ou namorado de pouco tempo que estava com a pessoa. Tinha um caso ali que era um namorado de 2 meses, e que ele acabou dopando a namorada no golpe, né? Amigos ou familiares de amigos nessas casas, nessas festas privadas. A gente teve 2 casos de que a violência sexual aconteceu no Uber. Um caso foi o motorista do Uber, ele percebeu que a menina estava intoxicada, as outras pessoas que estavam junto desceram, ela foi a última a descer, e daí, então, ela foi abusada pelo motorista do Uber, né, e teve um outro caso que foi dentro do Uber, né, mas foi durante a viagem, e ela não sabe se o motorista percebeu, não percebeu, não sabia que era um estupro, e não fez nenhuma intervenção. A gente tem histórias muito estranhas, assim, e eu até fui revisar se essas histórias que chamam mais atenção, tipo um caso que aconteceu no mercado público, se eram casos que tinham vindo para interrupção da gestação, porque às vezes a gente fica com essa dúvida, assim, né, será que houve a violência, será que a pessoa vem dizendo que não lembra de nada para fazer interrupção, mas esses casos justamente não são casos de interrupção legal, são casos de pessoas que ficam no atendimento, que têm sintomas de estresse pós-traumático, que a gente não tem dúvida, assim, de que houve a violência, né, então também tem chamado a atenção pela estranheza, assim, das situações, que não são só em festas, não são só nas casas das pessoas, né. A gente vai ver depois ali das crenças, das reportagens que falam muito, né, da prevenção não aceitar bebidas de pessoas estranhas, né. De todos esses 44 casos, a gente tem um caso de uma pessoa que disse que aceitou a bebida do agressor, né. Os outros, todos os casos, as pessoas não sabem de onde que veio a droga, né, não perceberam, não viram, não aceitaram bebida de ninguém diferente, né, não sabem em que momento em que a droga foi colocada no seu copo, né. Então, essa questão de não aceitar bebida de estranhos não parece resolver tanto, né, já que no caso desses 44 casos, ocorreu uma vez só. Isso. Com relação aos locais, então, a gente tem os locais, assim, muitas vezes na casa que está acontecendo a festa, né, na maioria das vezes o que acontece é que a pessoa sai do bar ou da festa e vai para outro local, mas normalmente quando as pacientes nos trazem, assim, elas têm a memória de estar na festa e depois a memória de acordar num local diferente, né. Então, a gente tem casos, assim, esses 2 dentro do Uber que eu falei para vocês, uma pessoa que acordou na casa do agressor, uma moça que estava no mercado público, né, esperando uma outra pessoa, tomando uma bebida que nem era uma bebida alcoólica, e ela depois acordou num lugar estranho, e ela não sabe em que momento isso aconteceu, e ela estava sozinha no mercado público. Tá? Então, assim, essa questão também de não perder o copo de vista, né, não parece ser uma coisa viável, não é uma coisa que funciona, porque, assim, eu não imagino que uma pessoa que está sozinha no mercado público, ela está olhando para cima, né, ela podia talvez olhar no celular, alguma coisa, mas parece que é uma coisa muito rápida, né, e que é difícil, assim, que as pessoas percebam realmente, né. Tem um caso de uma moça, então, que sofreu a violência dentro do bar, né, ela apagou e acordou no banheiro do bar, então, sofrendo a violência, né. Tem uma outra que estava na porta de casa e apagou e lembra de acordar em outro lugar, né, e temos um caso também na orla do Guaíba, tá.
e desses 44 casos, teve um caso com múltiplos agressores, né? Então, também é um perfil diferente das pacientes que a gente vê dos casos de estupro, que sofrem assalto e estupro, por exemplo, né? Porque muitas vezes, nesses outros casos, a gente são casos de violência muito grande, casos com mais agressores, e que não é o que a gente vê no Boa Noite Cinderela, né? Apesar de muitos trabalhos falarem que é mais de uma pessoa que aplica o golpe, no perfil das pacientes que a gente viu, parece ser um agressor único, né? Não tem mais de um agressor, né? Mas também, como muitas não têm memória, não tem como a gente saber, né? Pode passar o próximo. Bom, então, eu coloquei ali uns mito ou verdade, né, com relação às coisas que se vê na imprensa, né, da prevenção, né, do que fazer para prevenir, né. Então, assim, não aceitar bebida alcoólica de estranhos, né, qualquer bebida, né. Isso é parcialmente verdade, porque realmente a pessoa pode colocar algo na bebida e oferecer, né? Mas o que a gente vê é que mesmo as pessoas não tomando bebida de outros, tomando só a sua própria bebida, né? Em 43 casos desses que a gente está falando do ano passado e desse ano, a pessoa não percebeu em que momento isso aconteceu, né? Não aceitaram bebidas de estranhos, né? Então, mito, né, manter o copo sempre no campo de visão, acho que isso é completamente impraticável numa festa, né, eu acho realmente que deveria o copo ter alguma tampa, né, eu já ouvi algumas pacientes dizerem que preferem tomar cerveja em long neck, que daí é mais difícil para colocar, né, que não deixa de ser uma maneira de se prevenir, né. Com relação ao exagero de bebida alcoólica, é uma das coisas das reportagens que eu olhei que falavam na prevenção e que eu acho que é verdade, né, porque assim, se a pessoa está mais alcoolizada, é mais difícil de ela perceber que algo errado está acontecendo, é mais difícil que os amigos que estão junto percebam, né, porque eu acho que muitas vezes quem protege mais são os amigos, né, então estar em grupo e se manter com aquele grupo é algo que é protetivo, né. Nunca aceitar ou oferecer carona, a gente tem muitos casos ali de carona, né, que não dá para saber se a pessoa que ofereceu a carona foi quem usou a droga, ou se a pessoa, assim como aquele motorista de Uber, viu que a pessoa estava intoxicada e acaba se aproveitando da situação, né, mas são muitos casos de carona realmente, né, então tinha uma das reportagens que foi um grupo de amigos e voltar com exatamente o mesmo grupo de amigos, né, e eu entendo que sim, que isso é uma verdade, que isso é algo que pode ser bastante protetivo, né. Pode passar o próximo. Bom, então, com relação à prevenção, né, uma das coisas que eu acho que é principal é a conscientização, né, eu acho que nos Estados Unidos, pelo que deu para ver, assim, o golpe é mais conhecido, parece que existe uma prevenção, uma conscientização maior, né, e aqui no Brasil é uma coisa que ainda está crescendo, né, começou a atender esses casos em 2017, 2018, as pessoas pareciam muito surpresas, e hoje em dia, os alunos, quando passavam conosco no ambulatório e viam esses casos, ficavam muito surpresos, e hoje é algo que parece ser mais conhecido, assim, as pessoas já sabem que existe, né. Outra maneira de prevenção seria o copo com tampa, né, andar em grupo, né, e a outra maneira seria a detecção da substância, que eu acho que é algo que pode ser interessante, mas quando se detecta a substância, talvez a pessoa já tenha tomado alguns goles da bebida, né, então talvez seja tarde demais, né, eu não sei se o ideal seria não ter o contato com a substância, né. Com relação à detectação das substâncias, a gente tem, nos Estados Unidos, eles distribuem fitas nas festas para que as pessoas possam testar os seus copos, né, que é uma maneira de se prevenir, né, e mostra uma preocupação também do poder público com esse tipo de situação. Aqui a gente nem se ouve falar muito nisso, né. Tem uma universidade na Carolina do Norte, se não me engano, que desenvolveu esse esmalte, né, de que ele muda de cor quando entra em contato com a substância, então a ideia é que a pessoa possa mexer a bebida com o dedo, né, e aí vê então se o esmalte muda de cor, né. Acho algo interessante, é como canudo, né, é uma coisa que a pessoa teria que levar, mas eu não sei se na prática do dedo dentro do copo a festa inteira, se isso realmente funciona, né. E eu acho que um dos exemplos mais legais são dessas meninas de Gravataí, que a Anne trouxe também, que desenvolveram esse copo que muda de cor, né, então que daí, a partir do momento que a droga é colocada no copo, o copo muda de cor e é fácil se perceber, então, se identificar a situação.
Bom, acho que era isso, né, e conversamos mais nas perguntas. Obrigada, Berenice. Eu acho que a fala da Berenice traz muitos questionamentos, né, muitas indagações possíveis para a gente conversar posteriormente, porque existem tantas possibilidades né, do abusador, de quem quer praticar um crime, se envolver ou acabar envolvendo uma possível vítima, e a gente também sabe que essa conscientização ainda tá anos-luz de ser possível, né, ela é muito negligenciada, até porque, operacionalmente falando, é muito difícil de imaginar uma pessoa carregando o copo, né, fazendo esse tipo de movimento como uma forma de se prevenir. Então, realmente teria que passar por muita conscientização, assim, né, para um entendimento profissional disso. Assim. E os estabelecimentos também poderiam vender as bebidas com copo. Tem copo descartável com tampa, né? Eu acho que isso dificultaria um pouco, né? Uma das coisas que eu vejo muito acontecer, assim, em atendimentos no consultório, em momentos em que isso já apareceu como um assunto, desses locais que vendem bebidas e que hoje está muito glamourizado, né, drinquerias, cachaçarias, que o bonito é justamente o copo ser muito bem apresentável, que tem que ser colorido, que tem que sair fumaça, então isso dificulta muitas vezes, né, acaba até enaltecendo esse colorido todo, toda essa festividade, né, mas acho que a gente pode discutir isso melhor depois. Então, agora eu vou convidar a doutora Angelita Rios, eu agradeço também a participação dela hoje conosco, e ela vai falar um pouco sobre os aspectos forenses da violência sexual. Ela é psiquiatra na equipe de sexologia forense e perícias psíquicas do Departamento Médico Legal de Porto Alegre, do IGP, e é doutora em psiquiatria e ciências do comportamento pela URGS. Então, agora eu passo a palavra para ti, Angelita. Ok, obrigada, Silvia. Não sei se vocês estão me escutando bem. Tá tranquilo? Sim. Uhum. Ok. Só falta então, colocar no modo apresentação, doutora. Exato. Perfeito. Sandra, muito obrigada. Acho que estamos. Então, tá. Bom, falar sobre aspectos forenses relacionados ao Boa Noite Cinderela, como a Anne e a Berenice já falaram, traz uma limitação, o tempo. Né? Então, produzir prova pericial com relação a uma pessoa que tem dúvida do que aconteceu com ela, né, faz com que realmente ela, às vezes, vá buscar, né, esse aspecto, tanto legal quanto em saúde, de uma forma tardia. Tardia, que eu digo para nós, quanto a coleta de vestígios. Isso é uma limitação. É no país, é fora do país, a gente sabe que é uma limitação nos centros forenses. Né? Mas quando a gente fala no abuso sexual, e principalmente nessa situação que eu não tenho certeza, nós acabamos potencializando alguns sentimentos que andam junto com a violência sexual. Né? A vergonha, aquela questão social, né? Tipo, será que eu me passei na festa? Será que eu bebi demais? Daqui a pouco eu não sei exatamente o que aconteceu, e as pessoas, elas temem o julgamento externo. Para quem elas vão contar? Porque parece uma coisa muito comum, mas em geral, quando se trata de violência sexual, parece que quem escuta, já escuta, né, com um viés julgador. E isso as vítimas trazem. Né? Então, quando se pensa em violência sexual, em qualquer, né, segmento, e principalmente no segmento de segurança pública, nós temos que focar no acolhimento. Essa vítima, ela tem que se sentir à vontade para contar, e não o inverso. Né? Se eu já estou sendo julgada, eu vou limitar nas informações que eu vou fornecer. Como é que eu vou chegar e dizer que eu não tenho certeza do que aconteceu? Né? Será que eu posso chegar numa unidade de segurança pública com uma dúvida, onde as pessoas em geral chegam com uma certeza? Eu fui assaltado, eu sofri determinado delito, mas eu vou para contar algo que eu não sei.
Então, muitas vezes, nós vamos nos deparar com aquela situação de uma gestação futura, porque a pessoa realmente ela não sabia o que aconteceu. Tá? E muitas vezes ela traz aquela situação, será que foi culpa minha? Então, o acolhimento, ele deve acontecer em qualquer segmento, seja segurança pública, seja saúde, né? E trabalharmos essas questões do vínculo inicial, de que a pessoa que esteja acolhendo, ela realmente tenha empatia por aquela pessoa que está relatando. Porque a dúvida dessas vítimas, e aqui a gente é uma dúvida real, elas não sabem o que aconteceu. É o contato dela. Muitas vezes elas chegam realmente naquela situação de estabelecer uma amnésia anterior. Elas não sabem o que aconteceu até algo, né, se deparar fisicamente ou emocionalmente. Então, basicamente, quando a gente pensa nessas vítimas, nós temos que pensar nesse acolhimento, né? Seja ele pelo o ator que está na segurança pública ou naquele que está na saúde. Mas isso no presencial, antes, né, falaria... Só um segundo, Sandra, o teu áudio está aberto, Sandra. Desculpa. Bom, então, já falando, né, no aspecto forense, é algo que a gente vem trabalhando nos cursos de formação, que é ouvir, né? Dar tempo a essa vítima poder colocar aquela situação que ela vivenciou, tá? No tempo dela. Tá? Porque nós não temos, né, nas nossas formações acadêmicas, uma formação específica para ouvir sobre violências. O que fazer com a violência, o que é sigilo profissional, como lidar com sinais de sofrimento psíquico. Isso tem que ser trabalhado, inclusive na segurança pública. Por isso que se trabalha unidades como o CRAI, do presidente Vargas, né, Centro de Referência de Atendimento Infantil Juvenil. Por quê? Porque nós precisamos aprender a escutar melhor e fazer um atendimento integral. Aqui nós estamos focando em infância e adolescência, mas já existe um projeto para que, aliado ao CRAI, exista um acolhimento também integral para mulheres e pessoas vítimas de violência sexual. Isso é muito importante, tá? Porque hoje nós temos que entender que nós temos ainda a mulher como outras pessoas que são vítimas de violência sexual, e muito do Boa Noite Cinderela, né, que aí sim, por uma questão de vergonha, por uma questão que é difícil de entender qual o dano que essa pessoa sofreu, se ele foi econômico, né, às vezes é uma infecção sexualmente transmissível que vai aparecer muito tempo depois, e que vai fazer um nexo causal com aquele momento de esquecimento que a pessoa tem e que não sabe realmente o que aconteceu, tá? E aí nós vamos fazer essa abordagem interdisciplinar. Por quê? Porque essa pessoa, ela precisa falar daquela situação abusiva, embora ela não tenha certeza, e também fazer um acolhimento e dar um tipo de tratamento terapêutico breve, tá? Nós, enquanto perícia oficial, vamos estar com essas vítimas mais no momento de perícia psíquica do que no momento de perícia física, que é aquele momento que, em geral, acontece nas primeiras 72 horas, mas com esse tipo específico de vítimas, em geral, não ocorre. Tá? Nós temos poucas pessoas que aparecem numa janela de tempo suficiente para fazer toda a parte de antirretrovirais, toda a parte da saúde e mais a coleta das amostras biológicas. Em geral, os achados nessa pessoa que fazem a prova pericial, eles não vão existir, porque em geral são pessoas que neste quadro de alteração emocional, nesse quadro de alteração da droga propriamente dita, elas vão ficar ainda sobre um efeito que, em geral, as pessoas acabam computando ao álcool. Então, essas pessoas vão ficar 24, 48 horas ainda se recuperando para entenderem o que poderia ter acontecido. Embora hoje a gente tenha, na perícia física, um tempo maior de coleta de vestígios, hoje nós estamos encerrando a coleta de amostras biológicas em torno do 10º dia,
E aí, já vou explicar logo em seguida, nós vamos ter elementos, em geral, nas vestes, em outros objetos que não propriamente no corpo da pessoa, mas, de qualquer forma, nós estamos mudando aquele prazo restrito de 72 horas. Tá? Então, em seguida eu já explico isso, mas mesmo assim, em geral, nós vamos ter uma notificação policial, porque nós precisamos, enquanto perícia oficial, de que uma autoridade demande essa perícia. Então, essa pessoa ela vai procurar a autoridade, em geral, 1 ou 2 semanas depois. Tá? E aí a autoridade já solicita diretamente uma perícia psíquica. Em geral, ela não solicita mais a perícia física, porque se sabe que nós não temos mais ali materialidade naquele momento. Tá? Então, num centro integrado, nós temos esse tipo de acolhimento. E como eu falei para vocês, nós estamos ampliando esse atendimento para a infância e adolescência no Rio Grande do Sul. Nós já vamos para o 5º CRAI, no interior do estado, e alguns já seguem acompanhando um atendimento especializado para mulher. Tá? E a perícia psíquica, nós já temos em 16 cidades do interior, e até 2018 nós só tínhamos na capital. Tá? Bom, que evidências forenses eu vou acabar encontrando? Tá? Corpo de delito, então, é o exame, né, não necessariamente de uma única situação, correspondido a várias situações. O corpo humano, uma arma branca, arma de fogo, uma série de situações. E eu vou fazer o exame direto, que é desses vestígios, ou indireto, que é a partir do relato ou do exame de algum documento especificamente. Tá? E eu vou procurar, no exame físico de uma vítima de violência sexual, né, responder a estes quesitos que a autoridade está aguardando. Tá? E o 5º quesito, ele vai trazer exatamente, né, a resposta para essa situação. Muitas vezes a autoridade quer saber se no momento do fato a vítima apresentava alguma evidência, se ela tinha alguma enfermidade, deficiência mental é um quesito ainda muito antigo, então ele toma este nome, né, que pudesse afetar o discernimento. Aqui, o discernimento é para um ato sexual. Tá? Então, não só o Boa Noite Cinderela, mas outras substâncias, elas vão comprometer a capacidade da pessoa poder dizer se ela quer ou não aquele ato sexual. Se for menor de idade, que é o quesito abaixo, tiver menos de 14 anos de idade, aí já é um estupro, né, de vulnerável, já é algo, né, que a gente entende que a pessoa não tem condição realmente de entender aquele ato. Tá? E aí, na nossa realidade, como nós estamos num centro de infância e adolescência, nós encontramos meninas muito jovens já com esses achados, né? Uma menina de 13 anos que não lembra o que aconteceu. Bom, eu estou diante de um estupro de vulnerável. Se eu tenho aqui alguma ideia de que houve um ato sexual, então não interessa consentimento ou não. Mas naquela mulher que estava sobre o uso de uma substância, ela também entra, ela não tinha a capacidade de entender e aceitar um ato sexual. Tá? Então, quando nós vamos responder numa perícia psíquica o que aconteceu, o que está apresentando aquela mulher, nós vamos fazer nexo causal com o fato notificado. Tá? E aqui, para nós, é importante que a gente entenda o que nós vamos buscar numa perícia física. Eu vou fazer a avaliação genital, vou ver a avaliação do ímen, se tem a presença de espermatozoides ou outras secreções biológicas que possam me dizer que houve um ato sexual, a gestação, como a doutora Berenice já falou, né? A presença de alterações na região anal, que nós temos que nos lembrar que indivíduos adultos, eles têm aumentado, né, a notificação de crimes sexuais, tá? Presença de infecções sexualmente transmissíveis, né, que não é
também no primeiro momento que nós vamos ter essa confirmação, e aí a questão que para nós, nos últimos anos, vem modificando, a presença, então, de sinais de sofrimento psíquico, as automutilações. E nos casos, né, de Boa Noite Cinderela, muitas vezes nós vamos ter sofrimentos psíquicos significativos em cima de um fato que essa pessoa não lembra, mas os resultados desse fato trazem sofrimento psíquico. Tá? Então, isso é bem importante. E aqui não só falando da gestação, né? Outras situações. Então, tivemos casos de pessoa que se descobriu HIV positivo e que só tem aqui a lembrança de um ato tantos meses depois. Então, a gente tem que ter em mente que não é porque eu não tenho naquele momento, né, um sinal forte que não vai aparecer tardiamente e faz, sim, nexo causal com esse fato que a pessoa alega ter acontecido. Tá? Então, para o nosso público ali do CRAI, muitas vezes uma menina de 14 anos, de 15 anos, ela traz consigo, né, a culpa de não entender o que aconteceu, a culpa de deixar isso por conta do álcool, né, e a culpa relacionada ao impacto dentro da família. Então, é uma série de elementos que vão aparecer como prova forense, mas dentro da perícia psíquica, não na perícia física. Tá? E aí temos toda a questão de quem é que vai acompanhar essa menor de idade. Tá? Muitas vezes, como a Berenice também comentou, nós temos que entender que o padrão desse tipo de violência, ele nos últimos anos tem modificado. Então, isso que nós chamamos de festas privadas, nós estamos aqui falando de agressores no mesmo entorno social. Então, às vezes, é o irmão de um amigo, né? São pessoas que estão, talvez, no papel protetivo, mas que acabam sendo agressores. E isso está surgindo com muita frequência. Tá? Então, nós, quando infância e adolescência, estávamos acostumados naquele padrão intrafamiliar, no padrão extrafamiliar, esse padrão, darmos assim, ampliada, mas hoje nós temos que trabalhar com o padrão da festa pequena, da festa praticamente intrafamiliar. Então, isso muda um pouco o contexto. E isto muda também a forma da vítima buscar a segurança pública. Como é que eu vou notificar algo que aconteceu na casa dos meus amigos? Então, isso é muito difícil também. Então, por que a gente fala no acolhimento? O acolhimento, ele é importante exatamente para a gente dar espaço para essa pessoa falar dessa condição que ela está vivenciando. Né? Essa dúvida, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se a culpa é minha, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou mexer com o meu meio social. Tá? Isso traz realmente complicações assim, importantes para quem vai, né, relatar um evento que não tem certeza se aconteceu. Tá? Mas, ainda assim, nós temos que seguir alguns métodos forenses que são significativos. Tanto para a perícia física quanto para a perícia psíquica, eu tenho que seguir, né, elementos estruturados, seja num padrão de entrevista forense para a psíquica, ou seja, na física, a rotina de coleta de material biológico. Tá? Então, a cadeia de custódia é importante, quem, quando, né, onde foi coletado aquele material, isso é importante. Tá? Por que eu falo? Porque pode ter passado, né, 7 dias, mas se essa pessoa chegou num serviço de saúde, qual é a orientação que eu vou dar? Né? A notificação policial, ele está pensando em fazer, mas é importante a gente tentar dizer se a pessoa tem alguma
evidência forense ainda, né? Olha, no dia eu usei tal roupa, eu lavei a roupa íntima, mas eu deixei ali outra veste. Pode ter material, tá? Pode ter algum material biológico que ainda consiga nos dar ideia, né, do que possa ter acontecido, porque a vítima não lembra, tá? Mas daqui a pouco a gente consegue realmente extrair algum material que nos serve como uma evidência forense. Tá? Bom, como eu falava então para vocês, esse infanto juvenil, né, que abaixo de 10 anos, muitas vezes a gente não tem evidências forenses, por quê? Porque o ato sexual não deixa vestígios. Quando eu falo Boa Noite Cinderela, eu também só vou ter algo da vítima que é o início de um relato. Ela vai contar que ela esteve em tal lugar e que ela lembra até determinado momento de estar em condições de entender o que estava acontecendo. E é isso que eu vou ter que levar para um protocolo de investigação, que a vítima consiga definir até que momento ela estava com um padrão de consciência e o que ela lembra depois que ela acordou. Tá? Então, se nós formos verificar para aqueles casos que nós estudamos de morte violenta consecutiva a abuso sexual, nós vamos encontrar que algumas dessas vítimas, elas têm alguma substância no corpo. Não dá para fazer nenhuma analogia, né, que essas mulheres foram vítimas de alguma substância por, né, Boa Noite Cinderela, que ela foi vítima. Não. Mas a gente começa a olhar, né, aquele crime sexual de outra forma. Então, hoje, se nós olharmos o padrão de pessoas que foram mortas em situação de violência com alguma situação relacionada à violência sexual, talvez a gente consiga extrair um padrão, tá? Não se tem esse elemento ainda, tá? Para poder definir, tá? Mas para essas pessoas que estão fazendo uma perícia psíquica, elas têm algo ali para dizer que, em algum momento, elas têm uma alteração do nível de consciência e que elas vão ter, a partir que se dão por acordadas ou que realmente identificam o que aconteceu, nós vamos ter ali um outro padrão, onde elas estiveram, né? Quem as encontrou, e temos ali a questão das festas, né, mais, não digo íntimas, mas num ambiente mais familiar, tá, que é um outro modelo. Nós tínhamos antes aquele padrão de pessoas que iam para uma grande festa e que eram encontradas em lugares, né, distintos, ou apareciam em situações distintas, e muitas vezes com a impressão de que foram vítimas de violência sexual por mais de uma pessoa. Tá? Então, essa mudança do padrão de coleta de vestígios talvez nos auxilie nessa situação de encontrar mais de um agressor. Então, isso mudou, e eu acho que vem bem, realmente, a gente poder identificar essas pessoas, né, fazer um trabalho preventivo maior, né, porque mudou o tipo de ambiente em que essas pessoas se tornam vítimas. Tá? Bom, então o foco dessa perícia psíquica é avaliar o estado mental, mas principalmente sinais e sintomas de sofrimento, porque nós temos encontrado um padrão de estresse pós-traumático, tá? Que impedem essas pessoas em dar uma continuidade, muitas vezes até na vida social. Tá? É interessante isso, assim, para algumas vítimas, aquele padrão sair, estar com outras pessoas, acaba sendo comprometido. Tá? E essa é uma evidência forense que tem aparecido quando a gente avalia pessoas que, em alguma situação, num momento festivo, elas tiveram, né, uma violência sexual. Tá? Bom,
é importante, quando a gente está falando em violência sexual, lembrar, né, que hoje nós temos algumas leis que realmente, desde a Constituição de 88, vem trazendo um olhar para pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, hoje, se a gente olhar um crime sexual, mesmo que eu não tenha vestígios forenses, físicos, eu já tenho, dentro do padrão legislativo, o legislador já pensou na violência psicológica. Claro que ela foi criada para a violência doméstica, mas eu consigo aplicar na violência sexual. Tá? Então, isso é muito importante. A vítima hoje, ela está sendo valorizada na única coisa que, às vezes, ela consegue expor, que é o seu relato. Embora que o caso de Boa Noite Cinderela possa ser prejudicado, né, nesse lapso temporal, mas o início e o final do relato já fornecem elementos suficientes para mostrar que ela está em sofrimento a partir de um fato. Tá? E aqui a gente traz, né, o compromisso enquanto atores, tanto da saúde quanto da segurança pública, de realmente notificar violências. Né? A forma que eu trabalho a violência também é muito importante. Então, quando a Berenice trazia essa questão, como é que a vítima vai falar na vergonha dela, a maneira que ela está vestida, mas às vezes nós atores é que julgamos. Então, isso as leis elas trazem, que nós temos que ter esse respeito para com a vítima. Tá? E muitas vezes trazendo ali penalização, né? Se eu não relato uma situação de violência ou se eu trato essa pessoa de uma forma inadequada. Então, eu sempre trago, né, para a gente olhar isso, que é muito importante, que é como que eu vou tratar essa vítima. Tá? Eu acho que era mais ou menos isso, assim, em relação aos aspectos forenses, que nós temos, só para resumir aqui a parte biológica, nós temos, quando se fala em drogas, o tempo sanguíneo, né, é de poucas horas para detectar uma substância, né, mesmo porque muitas elas são rapidamente retiradas da circulação, uma vez que atravessaram a barreira hematocefálica, poucas horas depois, muitas vezes elas já não estão mais, né, detectáveis. Na urina, eu posso ir até o 4º dia, né, e no cabelo eu vou chegar até 1 mês, mas como a forma de detectar essas drogas é muito sensível, na prática, o que nós fazemos no meio forense é a detecção. Então, por isso que o tempo ele é muito importante. E, no caso de crimes relacionados com Boa Noite Cinderela, ele praticamente acaba sendo o grande prejuízo para essa vítima, porque a incerteza do que houve e o tempo que a pessoa leva para se recuperar, em geral, faz com que ela chegue depois das 72 horas. Tá? Eu acho que era isso, gente. Muito obrigada, então, Angelita. Eu acho que a gente conseguiu, nas falas das nossas 3 convidadas, fazer um apanhado, assim, de um entendimento de um comportamento, né, na verdade, de um crime, que é a violência sexual facilitada pelo uso de substâncias. É, de fato, uma conduta, assim, é um crime pouco divulgado, ele é pouco publicizado e tem muito a ver com o estigma e com a vergonha das vítimas em fazer a denúncia. A Berenice trouxe muito bem, assim, que a busca por atendimento muitas vezes perpassa um desfecho clínico, né, seja gestação, seja uma doença sexualmente transmissível, mas é muito difícil, às vezes, que uma vítima procure pelo ato de violência justamente pela dificuldade de reconhecer. E a gente também tem que lidar com um cenário que a Anne trouxe do uso de substâncias, que hoje, né, já é o mais comum, que é o poliuso das substâncias psicoativas. Então, para além do uso ocasional de álcool nos eventos festivos, uma parcela significativa da população faz uso de outras substâncias psicoativas, e às vezes até consegue
porque pode passar a parecer que o efeito foi até daquela substância que que a pessoa fez uso, seja homem, seja mulher, e acaba negligenciando que pode ter acontecido um abuso. Também a gente tem os cenários dos aplicativos, dos encontros casuais, que têm direcionado muitas das vítimas a conhecer pessoas em ambientes, né, aleatórios, facilitar encontros de pessoas que pouco se conhecem. E aí depois a vergonha de fazer uma denúncia, mesmo até conhecendo, então, esse abusador, é por causa, então, desta facilitação do encontro. Já que fui eu que busquei, já que fui eu que encontrei, eu teria que me contentar, ou se eu não lembrei, eu consenti de alguma forma, e a gente sabe que isso é uma inverdade. Então, falar sobre a questão da violência sexual nesse cenário, talvez faça a gente conseguir até identificar nos atendimentos situações que anteriormente poderiam passar despercebidas ou entendidas de uma outra forma, e conseguir acolher essas pacientes, os pacientes. A Angelita falou de algo muito importante, que é o transtorno de estresse pós-traumático, e que também, né, a gente vê o quanto essas vítimas acabam se impossibilitando de outros vínculos sociais, né, porque ficam muito restritas e não conseguem mais ter uma vida afetiva, uma vida social, né, então a gente nem vai entrar aqui no mérito da interrupção da gestação, né, porque isso é uma outra discussão, talvez para um outro momento, mas do impacto que isso pode ter na vida de uma vítima, né. A fala de vocês, também queria deixar vocês abertas para discussão, quem quiser fazer alguma pergunta aqui no chat, acho que a gente já tem também algumas dúvidas de material adicional, né, a Vivian Ribeiro Carvalho fala sobre, né, as explanações que foram excelentes, e se existe algum material, algum livro ou algum manual que seria voltado para esse assunto, ela direciona para adolescentes, mas se alguém conhecer algum material didático, assim, específico para isso, também para indicar. Não sei se alguma de vocês sabe de algo nesse sentido, assim. Eu desconheço, sim, em termos de manual específico para esse assunto, eu não conheço. O que eu encontrei, assim, que eu achei bem interessante, são esses sites, né, são alguns sites que são voltados para o público jovem, mas aí não para o terapeuta, né, mas para o público mesmo, assim, bastante psicoeducativos, assim, onde falam sobre essas substâncias, né, onde colocam um pouco essas medidas de prevenção numa linguagem legal, assim, para eles entenderem. Foi mais nesse sentido que eu encontrei. Até porque a abordagem psicoeducativa, ela é difícil, né, a gente sabe que para todas as intervenções, pelo menos na área que eu trabalho um pouco mais, que são as áreas das adições, as intervenções psicoeducativas, elas são um pouco mais complexas, e até em termos de validação externa, um pouco mais difícil de serem efetivas. Então, conseguir concentrar a atenção de um adolescente, talvez em algo grandioso, alguma coisa no meio digital, algo que consiga captar, assim, né, porque é tão dissociado, assim, imagina no público jovem, tem aquele momento do evento físico, mas boa parte da vida do jovem hoje está no meio digital, então conseguir fazer essa interface talvez seja um desafio mesmo. Eu desconheço um material específico também. Eu também desconheço. A prefeitura estava, em 2019, elaborando uma campanha e a ideia era fazer um pequeno folheto com algumas orientações, né? Mas aí veio a pandemia e isso não foi retomado, né? Talvez seja a gente tem que começar a rever isso, né? Exatamente. Eu acho que é uma discussão que ela é interessante de ser levada para as escolas, né? Porque a gente vê que grande parte das soluções, assim, partem do próprio público jovem que está ali, que sabe como é que as coisas acontecem. Então, quando, né, essas ideias surgem a partir deles,
também é super interessante de ver o resultado dessas meninas daqui, né, que criaram copas, outras que criaram canudo. Mas eu acho que tem que envolver também quem está ali na linha de frente. Exatamente, tanto nas escolas quanto, de alguma forma, nas universidades também, né? Conseguir Sim. fazer com que esse público seja atingido por essas orientações. E eu também queria saber um pouco da vivência, assim, porque existe claro, o atendimento público, assim, no sistema público bem direcionado, a gente sabe os espaços em que isso é ofertado, assim, para atendimento, né, a gente tem o hospital, o materno-infantil Presidente Vargas, para o acolhimento das mulheres vítimas, mas também tem outros dispositivos da rede de saúde, eu acho importante, né, conseguir nomear, até para se caso alguém tiver contato com alguma vítima ou souber de alguma situação que precise ajudar a conseguir contribuir também nesses encaminhamentos, né? Não sei se uma de vocês quer falar um pouco sobre os outros espaços que existem na cidade, ou, enfim, que vocês saibam que possam acolher essas vítimas. Os hospitais que eu sei que fazem o atendimento de vítimas de violência sexual e que fazem interrupção legal da gestação em Porto Alegre são 4. É o Fêmina, o Conceição, o Clínicas e o Presidente Vargas, né? Mas eu imagino que, em termos de violência sexual, a maioria dos hospitais atenda, né, e faça as intervenções imediatas, assim, do uso de antirretroviral, de anticoncepcional, a pílula do dia seguinte, né, exames, orientações de em quanto tempo tem que ser repetidos os exames, todos os encaminhamentos, né. Uma coisa importante que eu acho de falar é que, tanto no nosso hospital, como nesses outros 4, né, as mulheres que são maiores de idade, elas não são obrigadas a fazer o boletim de ocorrência, né, elas têm que fazer o boletim para fazer a perícia, que é o que a Angelita estava explicando, né, mas elas têm o direito de ser atendidas e de fazer todas as intervenções sem necessariamente fazer um boletim de ocorrência, isso é uma escolha da vítima, né, diferente de quando é menor, que daí sim, se for uma adolescente, aí o boletim de ocorrência ele é obrigatório, né, se a família não faz, a equipe de saúde tem que fazer, né, mas as adultas, daí não é obrigatório, né, mas quando se tem o boletim, no caso de interrupção legal da gestação, os restos fetais, eles vão para um banco de provas, né, então pode ser usado o DNA disso depois para provar, né, quem foi o autor da agressão de ocorrência, não, aí o material ele é descartado, né. Então, o importante também o incentivo nos atendimentos, na medida do possível, né, a gente sabe da dificuldade, muitas vezes, de conseguir tirar de si, assim, essa informação e conseguir, além de procurar um atendimento, conseguir levar isso adiante e fazer isso se tornar algo a ser investigado, né, até a perícia, até uma investigação criminal, mas de conseguir incentivar as vítimas a fazer o boletim de ocorrência, se elas a sentirem com isso, né, a Berenice lembrou bem que menores de idade existe esse cuidado legal e que é importante que a gente tome essa iniciativa. Mas para as maiores de idade a gente pode oferecer esse cuidado, né, a gente não pode fazer sem o consentimento dela. Eu acho importante a gente mencionar aquelas pessoas adultas, né, que elas têm, uma vez realizado uma notificação policial aqui em Porto Alegre, para as pessoas que moram na Grande Porto Alegre, né, eles têm o psicossocial do DML, são assistentes sociais, são psicólogos, né, orientação na área do direito, para alguns direitos e realmente encaminhamentos na rede. E aqui nós falamos, né, para os homens, para as pessoas, né, com alguma dificuldade de acessar a rede, porque desconhecem, né, e que, às vezes, essas pessoas, elas se veem realmente em situações inusitadas, né, imagina uma pessoa jovem que está numa festa e se vê, daqui a pouco, eles têm dificuldades ali no momento de lidar, às vezes são perdas, né,
nós nos deparamos com essas pessoas que, daqui a pouco, elas têm dificuldade de entender o que aconteceu, como perderam uma quantidade, né, ali significativa, e que elas ficam um pouco desorientadas. Então, essa pessoa, ela faz uma notificação policial, porque realmente ela teve um prejuízo, mas ela não sabe qual o próximo passo. Então, o Departamento Médico Legal tem um serviço psicossocial que atende todas as pessoas, né? Na noite, qualquer pessoa que desejar fazer uma notificação policial, ela vai fazer a perícia, né, se quiser fazer na noite, mas no dia seguinte ela tem, então, um serviço que pode encaminhá-la para outros locais na rede, né? Isso é muito importante para pessoas do sexo masculino, para pessoas que são ali transgêneras, elas não sabem exatamente onde ir e o que aconteceu. A gente tem que lembrar que, né, essas substâncias, elas são usadas para outras finalidades que não necessariamente, né, a violência sexual. Muitas são para a violência sexual e outros delitos, né? Então, a pessoa fica realmente ali sem ideia, né, para onde ir, tá? Então, isso é importante que a gente entenda que essas substâncias, a tendência, né, como a Anne tinha colocado, é cada vez mais surgirem essas substâncias no mercado, preferencialmente substâncias que possam ser facilmente diluídas, né, que sejam de difícil identificação para a vítima, né, inclusive ali o aspecto de sabor, né, e que realmente elas vão ser usadas para outras finalidades que não necessariamente a violência sexual. Isso é importante que a gente mencione, e que realmente, assim, a pessoa ela é livre, né, para realmente fazer caminhamento que ela achar melhor para aquela situação, mas muitos optam realmente pela, né, esse aspecto da notificação policial, do exame pericial, e a gente deixa, então, ali o psicossocial à disposição para quem tiver alguma dúvida nesse sentido, no pós, né. Uhum. E eu acho que a gente trouxe uma divagação aqui para poder todo mundo sair pensando, assim, também do aumento dessa prevalência dessas violências em ambientes privados, né? O quanto isso vai dificultar as denúncias, as investigações, porque a gente está num contexto de uma maior intimidade, e isso envolveria a exposição da própria vítima e de pessoas ao redor, né? Então, é algo que realmente extrapola eventos de muita, né, um círculo social muito grande, eventos, shows, jogos, em que a gente sabe que ainda que é, né, mais difícil identificar alguém, mas quando o círculo é menor, que seria mais fácil identificar, a gente vê que o que acaba acontecendo até é o extremo contrário, né. Berenice, trouxe aquelas situações do mercado público, né, que qualquer um de nós pode estar no mercado público, numa situação assim. Tem um outro dispositivo que eu queria trazer, só para lembrar, do Hospital de Clínicas tem, né, a parte do acolhimento das vítimas, mas a gente tem também lá o ambulatório do NET Trauma, que ele é um ambulatório portas abertas, né, a única dificuldade é que ele tem um dia só da semana, nas quartas-feiras, se eu não me engano, não sei se ainda nas quartas, e que ele acolhe pessoas vítimas de trauma, de qualquer tipo de trauma, né, mas ele dá esse segmento, então, do acompanhamento. Acho que a Angelita trouxe muito a questão dos problemas de saúde mental que acabam sendo resultantes, às vezes, dessa situação que ela nem lembra, né, às vezes, ela sofre, né, todas as consequências em termos de saúde mental depois. E é um ambulatório, então, que também a gente pode encaminhar essas vítimas para elas terem esse acompanhamento. Ele tem todo um protocolo de atendimento específico para situações traumáticas. Exatamente, muito bem lembrado, e que é de acesso gratuito, né, então a gente sabe que o quanto existe a necessidade de acolhimento dessas vítimas, e num cenário, né, numa situação, num ambiente que é específico para isso também, né, porque outros dispositivos de saúde talvez sejam mais difíceis de acessar, ou sejam tão heterogêneos que acabam criando mais resistências do que facilitadores para esse acesso de atendimento. Silvia, A doutora Marta, pode falar, Berenice. Uma colocação,
de que a gente fica falando as mulheres, eu queria dizer que os homens também são vítimas de violência sexual. Nessa amostra ali desses 3 anos que eu avaliei, não tinha nenhum caso, mas a gente já teve casos de homens vítimas de violência sexual lá no hospital. Hoje em dia, esse acesso dos homens é menor no nosso hospital, porque é um hospital materno-infantil e porque o atendimento, ele agora migrou para o CO, né, então é difícil um homem ser atendido no centro obstétrico, né, então isso realmente restringiu o acesso lá no hospital, e a gente fica, às vezes, pega esse vício de falar as mulheres, mas eu não posso deixar de lembrar de que os homens também são vítimas de violência sexual. Exatamente. E são mais estigmatizados, às vezes, inclusive, né? Exatamente. Bom, devido ao avançar do horário também, a doutora Marta, que eu tinha comentado, também agradeceu, né, a aula que a gente teve hoje, porque foi uma super aula. Acho que todo mundo saiu daqui com conhecimentos agregados e com, né, divagações para pensar desse evento. Então, eu queria agradecer mais uma vez a doutora Anne, a doutora Berenice, a doutora Angelita, por terem topado o convite para falar sobre, né, um assunto tão complexo, tão polêmico e tão necessário. Esse evento vai ficar disponível, então, no canal da PRS, ele é de acesso público, e em seguida vai estar disponível, então, para que a gente possa compartilhar esse material e também deixar para que o público, não só envolvido na saúde mental, possa ouvir um pouco do que a gente discutiu hoje aqui. Então, vamos, né, terminar esse dia gelado, vamos descansar. Agradeço mais uma vez a presença de todos também que estiveram conosco nesse evento. Boa noite a todas e a todos. Boa noite. Boa noite, meninas. Obrigada. Obrigada Tchau. pelo convite. Tchau, tchau. Tchau.